Olá, meus queridos, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus. Vamos falar do Nine hoje aqui também, e outros lá, falar da música lá da cantora, né? Dos fariseus, fariseus. Vamos falar do celular também, né? Bom, vamos aqui falar do Nine primeiro, né? Nada contra aí o representante, mas temos que falar o que ele anda fazendo aí, né? Nada contra o cidadão aí, o Nine, vou chamar de Nine melhor, né? Para evitar o. Então, a viagem à África tem desencontro e irritação do Lula e nova crise com Israel. Ele falou lá contra Israel, chama Israel de genocida, comparou com Adolf Hitler, né? Onde houve lá, nós olhamos o caso do Adolf Hitler, 6 milhões de judeus foram executados. E aí, o que aconteceu? O desencontro foi lá na África. Vamos ver o que fala, depois eu comento. Então, a viagem do presidente Lula ao continente africano foi marcada por uma série de contratempos em agendas que acabaram irritando o mandatário brasileiro. Houve desencontros na agenda. Então, além disso, a passagem por Cairo, Egito, Addis Abeba, na Etiópia, determinou com polêmicas, fala comparando a situação na faixa de Gaza com o Holocausto, que deu início de uma nova crise com Israel. Lula concluiu no domingo uma viagem de 5 dias na África, um passeio no Egito, Etiópia, ação militar de Israel na faixa de Gaza. Teve um desencontro ali, Lula ficou irritado, né? Mais fala ali, então ocorreu domingo dia 18, a viagem de 5 dias na África, passagem do Egito, ação militar. Foi uma viagem constante com todos os discursos, além de um tema, a maioria das suas reuniões bilaterais. O presidente manteve suas duras críticas, resposta desproporcional, afirmando que Israel é um país de primários cumprir decisões da ONU, ou seja, manteve um tom padrão de suas falas no Brasil. No entanto, houve cuidado para não avançar certos limites, retirar suas credenciais, buscar influência na negociação. E ele vai falando o tom de repressão, mudança, em relação ao o plano que trabalhar no Brasil, certo? Lula duro, ambiente auxiliar do Palácio Planalto, havia não poderia cruzar limites, discurso Liga Árabe, porque a organização apresenta nuances, Egito, Catar, por exemplo, são atores que estão envolvidos na negociação cessar-fogo na faixa de Gaza, aí o Lula vai e toca mais, coloca mais gasolina no fogo, né? Então, além disso, a Arábia Saudita se aproximou de Israel em tempos recentes, além de ser um interlocutor dos Estados Unidos na região, auxiliar de Lula, dão versões diferentes nos bastidores a respeito da fala do Holocausto, aponta o deslize do presidente. Foi uma forma de trazer mais debate internacional na situação da faixa de Gaza, já 30 mil mortos, além de 9 mil desaparecidos. Analisou. E aí o Lula fala Israel é o povo de Deus, aqueles que buscam, né? Buscam o Senhor Jesus, é o povo de Deus. Então Lula banalizou o Holocausto, não reduziu, simplesmente elevou a classificação que está acontecendo em Gaza, que embora polêmica está em linha com a posição do governo, tanto escreveu na iniciativa da África do Sul. Certo que Lula, sobre o Holocausto, pegou uma surpresa a alguns membros de sua equipe, inclusive na área internacional. Também lembrado de que a declaração se deu em inversão de interlocutores. Aí Lula fala totalmente errado, né? Foi lá falar Foi falar de Israel, é melhor ficar quieto. Então trouxe fatos e visões. O presidente, longa reunião, ditador egípcio, Abdel, secretário da Liga Árabe, encontrou o primeiro-ministro da autoridade palestina, Mohamed, disse o último relato da tragédia no campo, que terminou a frase, isso não é genocídio, não sei o que é. Além da situação de Gaza, Lula, continente eram pontos de comércio, exportação de serviço.
Então, principais Lula no continente eram comércio, reformas, instituições financeiras, vendo presidência brasileira do G20. O Brasil foi muito aplaudido. Bom, aqui está falando no site, né? Em particular, defendeu perdão da dívida africano, internacional objetivo de pagamento. Então, o projeto de cooperação não foi bem recebido pelos líderes africanos, foi bem recebido lá o Nine, né? Os projetos de Nine. Então não foi, a cooperação não foi bem recebida pelos líderes africanos, não, mas todos são bem programáticos, darem prioridade ao investimento direto, repasse de recursos. Vale destacar que o prédio União da Africana, onde Lula discursou, foi construído pela China. Lula antecipou um dia a sua ida do Egito para se encontrar com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, ganhou o prêmio Nobel. Agora acusado de genocídio contra os rebeldes, restante da sexta, foi marcada uma série de cancelamento de reuniões. Isso aqui que o Nine ficou irritado, né? Houve cancelamentos de reuniões, ele foi falar mal de Israel, né? Israel, povo de Deus, aqueles que buscam o Senhor Jesus, o Evangelho da Luz, obedecem os mandamentos. E aí houve o que? Houve o cancelamento de reuniões, o Nine ficou irritado, né? É um líder lacrador, né? Então, fala ali, reunião aconteceria no hotel de Lula, estava no Quênia, além do presidente Banco Africano de Desenvolvimento que alegaram problemas logísticos. Cancelou lá a agenda, né? A reunião ali com o Nine, né? Além disso, cancelou sua ida do evento. O líder africano participaram, foram convocados para uma reunião de emergência com a República Democrática do Congo. A equipe de Lula minimizou esses desencontros, afirmando que ele chegou mais cedo a Addis Abeba, enquanto o primeiro-ministro. Demais agenda foi tentativa de encaixe, deu errado ali, né? Ninguém quer receber o Nine, né? Também uma fala dessa, chamar Israel de Hitler, né? Ninguém quer ver mesmo, né? Falar isso, não um socialista, comunista. Então, dia cancelamento do secretário-geral da ONU, até o Antônio também cancelou lá, hein? Até o Antônio Gutierrez, que nem chegou a ir a Addis, atrasou a cúpula africana, atropelar reuniões bilaterais auxiliares a ponto que o presidente ficou irritado com a situação, pois uma recepção diferente decidiu então comparecer ao jantar promovido pelo primeiro-ministro. Vai falando ali o cancelamento, ninguém quer receber o Nine, não quiseram receber lá o Nine. Ninguém quer ver o Nine, nem eu, sinceramente. E nem eu, né, meu? Aí, sabe, eu já falei demais, foi cancelado algumas, né? Teve umas que foram, outras foi cancelada. Bom, enfim. Então vamos mudar de assunto, vamos falar do celular. O Nokia previu os celulares desapareceriam antes de 2030. Essa é a agenda, né, do adversário 2030. Mas até lá já quer essa agenda já atualizada. Né? As coisas erradas em prática, o aborto, a eutanásia, a ideologia colorida nas escolas, transformar o pequeno ali, já tem uma agenda ali já apontando. É questão de tempo colocar tudo isso em prática. Então ele fala que até 2000 os celulares vão desaparecer, segundo a Nokia, né? Segundo a Nokia diz que vai sumir o celular. Então no final de 2022, o diretor de estratégia de tecnologia da Nokia, Nissant, fez ambiciosa previsão que os telefones celulares estariam destinados a desaparecer, como reportou o 3D, jogo na época. Batra garantiu que esse dispositivo não chegaria a 2030, pois o caminho seria substituído pelo metaverso e pelo óculos de realidade virtual. Pouco mais de um ano depois, as palavras de Batra pareciam ter saído pela culatra, mas pode desaparecer sim, né? Você viu lá, tem até na pela, tem até outra coisa, né, que dá para falar sem ser o celular, né? Tem lá aquela, esqueci o nome aqui, como que chama? Esqueci o nome, me fugiu da memória, né? O holograma, né, que dá para falar com a pessoa lá do outro lado, né? Que isso também pode, né, substituir o celular. Como o Batra observou que em dezembro de 2022 o metaverso pretendia substituir os telefones celulares, ele destacou
que as empresas como a Ampra e a Meta têm concentrado parte de seus esforços neste campo. A condição verdadeira se tivéssemos contra os investimentos, mas pode sim desaparecer, né? Pode aparecer outra coisa, né? E hoje serve para tudo, né? Até para pagamento celular, né? Serve para pagamento, para... É um computador, né? Um mini computador ali. Serve para live também, usamos isso, né? Então, a Nokia demitiu 14 mil pessoas. Infelizmente, a situação é ainda mais crítica para a própria Nokia. A empresa... Não estou fazendo propaganda para a Nokia, né? A informação aqui. Então, decisão formada... Quadro algumas... 14 meses depois, ambiciosa previsão. Bom, vai falando ali, aí tem os 10 celulares antigos, né? Quem lembra do celular antigo? Dos antigão. Cadê aqui? Aqui dos Nokias antigos, né? Esses antigão. Vai falando que ia desaparecer, mas discutir sempre pela culatra, mas pode desaparecer sim, né? Então, os olhos do público, esses dois campos estão longe da expectativa de Batra. Tinha para eles, por isso, mas não chegou a 2030 ainda, né? Até lá tem chão, né? Isso se chegar, né? Bom. Então, vamos mudar de assunto, falar da jovem aqui, da jovem cantora, fez uma canção ali falando dos fariseus, mas tem fariseus, né? Tem dos fariseus, sim, né? A música lá é música, não é um hino assim, né? Mas fala, né? Fala ali da... Bom, vamos ler. Vamos deixar o comentário para o final. Então, a apresentação da cantora cristã viraliza nas redes. Assista. Ela cantou falando dos fariseus. Então, viralizou no sábado, no dia 17, o vídeo do Reality. Show musical promovido pelo empresário Paulo Alberto, no qual a cantora Aimee Rocha apresenta uma canção que leva o evangélico brasileiro a repensar em sua situação. Suas ações, focar no que a sociedade precisa. Fazemos campanha para nós mesmos. Aí ela vai falando aqui, eu tenho mais aqui para falar, deixar aqui mais melhor, né? Aí vamos ler aqui primeiro a informação. Então, Marcos Freire, depois eu falo da música. Então, Og Balort contou com os trabalhos que desenvolve como crianças na África, chorando ele expôs a dificuldade de encontrar pessoas que deem suporte para esse tipo de projeto. Minha irmã, não pare de cantar essas verdades, não pare de alertar o povo que está apático, pensando em seus interesses, que está trabalhando para prosperar, mas não para tirar as pessoas. Várias personalidades evangélicas publicaram vídeo do programa destacando a importância da mensagem da canção. Também alerta os dados do Marco Freire entre os senadores Damares Alves, Pastor Luiz e Pastor Tiago. Vamos ver da canção. Tem uns que não gostaram não, né? Falar da igreja, mas temos que falar, né? Temos que denunciar. Denunciamos aqui não segue o mestre. Temos que falar, né? Para se arrepender e vir para o mestre. A palavra fala, né? A palavra fala que tem as 10 virgens, né? As 10 dormiram. E depois eu prossigo, vamos continuando aqui. Então vamos ver o que a canção fala ali da jovem, né? A Aimee, né? A Aimee Rocha. Então é muito fácil falar de amor, é ter a Bíblia na mão, mas quando o assunto é ajudar, somem todos de uma vez. Diz que a igreja é um hospital. Mas só para quem pode pagar, os que não têm condições, que fiquem do lado de fora lá. É verdade isso, né? Que pedem, né? Pedem muita coisa. Tem certas instituições que pedem muito dinheiro. Cadê o amor que o mestre ensinou? Cadê a compaixão? Cadê a justiça social? Cadê a igualdade? Fariseus, tira o pão da boca do povo e ainda diz que estão servindo ao mestre. Fariseus, amam mais o dinheiro do que as pessoas. Isso é uma mensagem, né? Isso dói naqueles que não seguem o mestre, né? Que acham ruim, que não seguem o mestre, acham ruim, né?
Mas falar aqui da jovem, fez a canção ali, né? Mas está assim mesmo, né? Se nós olhar para as instituições religiosas, tá desse jeito mesmo, né? A canção foi, achei boa a canção, não tenho nada contra, né? Se ela canta, né? Denunciando, tá denunciando as obras, né? As obras das trevas. O que está acontecendo nas instituições religiosas. Joga uma canção ali, né? Tem mais lá da canção, mas só um pedaço ali. Mas assim, nós observamos a palavra, né? Me fala das 10 virgens. Vamos ver se eu acho aqui para falar. Das 10 virgens que adormeceram. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder comentar aqui.
Eu esqueci de ligar o microfone aqui. Vamos voltar aqui e falar das 10 virgens. Né? Que a palavra fala, né, meu querido? Então fala 5 sensatas, né? As 5 prudentes, né? Então adormeceram, fala na palavra, Mateus. Saiu aqui só um momentinho. Então, Mateus 25, versículo 1. O reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então, 5 insensatas, então, metade. Assim, não é, a igreja somos nós, né? Uma instituição religiosa, então a metade não seguiu o mestre, não estavam preparadas, mas as prudentes estavam, né? A outra metade estava preparada. Os insensatos pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Então, as 10 virgens adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saíram para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Insensata disseram a prudente: dei-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Ela respondeu: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram todas as outras e disseram: Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E a palavra fala das 5 sensatas e as 5 imprudentes. E é isso, agradecendo a sua companhia. Peço a Deus Pai que abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Tchau.